Olá, estreia agora o programa Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Meu nome é Ana Cristina e estou aqui com Hélia Gonçalves, que é presidente do sindicato. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, estaremos juntos para um bate-papo com muita informação, análise e crítica. Hélia, e para começar, você podia falar um pouco do que vai ser esse programa? Sim, Ana, o programa A Voz do Trabalhador é uma iniciativa para a gente debater aqui temas de interesse da classe trabalhadora. Claro que com uma visão crítica, nós queremos aqui falar da realidade concreta da vida dos trabalhadores e sempre apontando para a transformação social. Perfeito, Hélia. Bom, e nesse programa de estreia nós vamos ter um tema bastante interessante, né? Que é para que servem os sindicatos. Vamos ver um breve VT sobre esse tema. Os sindicatos nasceram como ferramenta de luta da classe trabalhadora, responsáveis por conquistas como jornada de 8 horas, férias e proteção social. Hoje, no Brasil, são cerca de 100 milhões de trabalhadores ocupados em mais de 10 mil sindicatos. Em 2012, a sindicalização era de pouco mais de 16%. Despencou após a reforma trabalhista de 2017 e chegou a 8,4% em 2023. Em 2024, porém, o IBGE registrou a primeira alta em mais de uma década, chegando a 8,9%. É nesse contexto que o programa Voz do Trabalhador debate hoje o papel dos sindicatos na atualidade. Bom, como a gente pôde ver, Hélia, para muitas pessoas, sindicato é coisa do passado, não serve mais para nada. Como é que você responde a esse tipo de argumento? Pois bem, vamos lá. A realidade hoje da vida do trabalhador e do movimento sindical é bem diferente do que foi principalmente no final da década de 70, começo da década de 80, onde teve várias lutas e onde os trabalhadores tinham uma visão coletiva bem diferente do que é a realidade hoje. Agora, uma parte da sociedade não gosta de sindicatos e é um sentimento legítimo, porque, infelizmente, aquele movimento sindical do passado hoje não existe mais. Primeiro, uma parte dos sindicatos estão atrelados ao governo e, por causa disso, não organiza a luta dos trabalhadores, porque muitas lutas não são apenas lutas sindicais, mas também lutas políticas. Nós achamos que isso é um problema e que isso é um erro. E, infelizmente, muitos sindicatos hoje são a extensão do RH no chão da fábrica. Muitos dirigentes sindicais foram cooptados para a visão patronal. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos sindicatos que a gente tem no nosso país. Agora, o sindicato é a ferramenta de luta e organização dos trabalhadores. Mesmo com uma parte dos sindicatos atrelados ao governo, mesmo com os dirigentes sindicais cooptados pelo pensamento da direção da empresa, mas uma pesquisa recente mostra que 70% dos trabalhadores ainda acreditam que a sua ferramenta de luta é o sindicato. Então, os sindicatos, historicamente, têm a sua importância e num cenário que a gente vive hoje, onde o que a gente vê é cada vez mais retirada de direito dos trabalhadores, os sindicatos, em especial aqueles que são de luta, como o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, filiado à CSP com Lutas, tem uma grande importância na vida dos trabalhadores. E é nesse tema, Hélia, que você termina um pouco a sua fala, que eu queria perguntar. Porque, historicamente, os sindicatos, de fato, garantiram direitos como o 13º, férias, jornada, né, na época de 8 horas, diante de uma de 16 horas. Como é que é, então, esse papel, a importância desse papel, ela ainda se dá nos dias de hoje? De fato, os sindicatos foram importantes para muitos direitos que hoje os trabalhadores têm. Principalmente a jornada de trabalho, que foi reduzida no Brasil, principalmente depois de lutas operárias importantes, como a greve de ocupação que teve na GM em 1985, a greve que teve dos operários da CSN em Volta Redonda em 1988, que teve uma ocupação do Exército, que é conhecido no movimento sindical brasileiro como os fuzilados da CSN, e foram esses movimentos
de ocupação de fábricas na década de 80, reivindicando a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, que na Constituição Federal de 1988 se reduziu a jornada de trabalho. Outro direito importante que o trabalhador tem é o 13º salário. Se depender do patrão, ele vai pagar 13 salários ao ano? Não, ele pagaria só 12. E o 13º, quando ele surgiu depois de muita luta no nosso país, a imprensa na época e também a patronal falava que era uma irresponsabilidade do movimento sindical que isso ia quebrar o país. Hoje o patrão paga 13º salário e o patrão segue tendo lucro do mesmo jeito. Então, esses dois exemplos, entre outros. Então, muitos direitos que hoje a classe trabalhadora no nosso país tem, vêm de lutas e enfrentamento do movimento sindical do passado. Inclusive, Wélia, ainda também pegando um pouco do que o que é a situação hoje, né? Hoje a gente vê o avanço da chamada uberização, da pejotização, né? Onde não há vínculo formal dos trabalhadores, inclusive rejeitam formalmente os sindicatos, né? Como organizar esses novos setores da classe? Como fazer o sindicato ainda ser importante nessa atualidade que a gente vive hoje? Sim, hoje a gente tem uma realidade dos trabalhadores no nosso país e o último censo do IBGE aponta isso, que aumentou bastante o número de trabalhadores por aplicativo. Isso não é mais um bico, isso virou uma profissão. A gente tem hoje a discussão de pejotização no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem que lembrar também do que foi a reforma trabalhista que precarizou e muito. E nós que estamos em categorias organizadas, como o Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo, até pelo peso que a gente tem aqui na nossa região e a nível nacional no movimento sindical brasileiro, a gente precisa ter um olhar em especial para essas novas modalidades que surgiram. A gente não pode ser corporativista, a gente tem que ser aqueles que vão estar na linha de frente da organização geral da classe trabalhadora, até porque hoje o que a gente vê é o avanço da tecnologia, a inteligência artificial, então novas modalidades vão surgir e o movimento sindical ele precisa estar atento a essas mudanças. Perfeito, Heller. Bom, e nós vamos continuar aqui esse bate-papo ainda, só vamos dar uma pequena pausa e voltamos daqui a pouquinho. Em 2026, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região completa 70 anos. São 7 décadas liderando mobilizações, greves históricas e campanhas memoráveis. E com o passar dos anos, testemunhamos a consolidação de uma atuação firme e combativa, sempre na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. 70 anos de história. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador. E o tema de hoje é para que servem os sindicatos. Bom, Heller, dando continuidade aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Após a reforma trabalhista de 2017, que enfraqueceu os sindicatos, dificultou a negociação coletiva, quais têm sido as estratégias para resistir e defender os direitos dos trabalhadores? Pois bem, Ana, em primeiro lugar, vale a pena a gente fazer um resgate de que a reforma trabalhista ela foi aprovada no ano de 2017 e o discurso patronal e o discurso do governo na época era que precisava desta reforma para a geração de novos postos de trabalho no nosso país. E a gente não viu isso acontecer. E depois teve lei da terceirização, o discurso de geração de empregos. Reforma da Previdência, o discurso de geração de empregos. Hoje, pejotização, o discurso é geração de empregos. E a gente vê que o que acontece é que os empregos que são criados são empregos muito precarizados. Agora, a reforma trabalhista, ela teve também um centro. Além de aumentar o lucro do patrão com a precarização, a reforma trabalhista ela veio com a ideia de enfraquecer os sindicatos no nosso país. Essa que é a realidade.
principalmente quando a gente fala do tema do financiamento sindical. A gente vê hoje a patronal disputando ideologicamente a mente dos trabalhadores, dizendo para o trabalhador não contribuir porque o sindicato ele não serve para nada. Agora, eles empresários não falam que eles têm o seu sindicato patronal e eles empresários participam das assembleias, porque é lá que eles discutem a retirada de direitos dos trabalhadores. Eles têm a sua federação, como no caso a Fiesp aqui no estado de São Paulo. Então a reforma trabalhista ela foi um duro golpe à classe trabalhadora brasileira, mas ela veio também com esta ideia de enfraquecer os sindicatos, porque com isso enfraquece a luta dos trabalhadores e com isso o patrão ele aumenta o seu lucro. Bom, Weller, e diante do aumento dessa precariedade, da desigualdade, qual deve ser o papel de um sindicato de luta, um sindicato combativo nos dias de hoje? Basta defender aumento de salário, melhores condições de trabalho? O papel do sindicato é defender os interesses da sua categoria. A campanha salarial, por exemplo, é o momento onde se discute coletivamente o aumento do salário do trabalhador. Então, pegando como exemplo, porque todos os sindicatos negociam a campanha salarial do trabalhador. Agora, o sindicato, ele tem que ser forte, ele tem que ser de luta, ele tem que ser pela base, muita discussão e debate junto com os trabalhadores, democracia operária. Agora, é tarefa central dos sindicatos, ainda mais nesta atual conjuntura em que nós vivemos com o aumento da precarização, a luta em curso pelo fim da escala 6x1, que é uma luta importantíssima que tem hoje no nosso país. Agora, o sindicato não pode fazer apenas o sindicalismo. A campanha salarial, quando você discute o aumento do salário do trabalhador, vamos supor que a inflação ela esteja em 5%. O sindicato ele luta pela reposição da inflação e o trabalhador conquiste 2% de aumento real e tenha 7% de reajuste. Se no mês seguinte tudo subir acima do que foi o reajuste do salário do trabalhador, e a realidade é que é isso que acontece hoje no nosso país. O pedágio sobe acima da inflação, a água, a luz, a internet, a cesta básica. Então aquilo que você conquistou, você já perdeu. Por isso o sindicato precisa discutir muita política junto com os trabalhadores, porque o preço do tomate, o preço da gasolina, o preço do pão, isso depende da política. E aquele que não discutir política vai ficar para trás. E vale lembrar que os patrões também falam e colocam isso na cabeça dos trabalhadores, e o governo também quer isso, que o trabalhador não seja politizado, que o trabalhador ele não se interesse por política, porque o patrão ele se interessa. E aí o que a gente tem hoje, por exemplo, a configuração hoje do Congresso Nacional é que a ampla maioria dos que lá estão são representantes dos trabalhadores e que estão lá retirando os nossos direitos. Por isso, o sindicato ele tem que fazer também a disputa da consciência dos trabalhadores, porque nós vivemos no sistema capitalista onde o que vale é o lucro. E é papel do sindicato debater com o trabalhador que coloca a mão na massa para a geração de todas as riquezas merece uma vida melhor. E isso não é uma discussão meramente sindical. Isso é também uma discussão política. Perfeito, Weller. Bom, nesse primeiro bate-papo nosso deu para ver que são bastantes desafios, né? São grandes desafios. Mas hoje vamos ter de encerrar por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e convido a todos a estarem conosco no próximo domingo, às 8h45, para mais um programa A Voz do Trabalhador.